Grécia, o país das Olimpíadas. O programa Papo Olímpico da Luau TV foi à Grécia e preparou um programa especial sobre o país onde surgiram as Olimpíadas. Na Grécia, a agricultura e o setor de serviços representam 2/3 do produto nacional bruto. Fazendo parte da União Europeia desde 1981, os gastos descontrolados do governo e a crise financeira mundial fizeram a economia grega entrar em profunda recessão econômica desde 2010. As severas medidas de austeridade impostas pelo FMI e pela União Europeia, condição para a ajuda financeira, provocaram ondas de agitação social pelo país. A indústria desacelerou e o desemprego aumentou. Atualmente, o turismo é a atividade que mais traz divisas para o país. Atenas é uma cidade cercada por colinas. Berço da civilização europeia, a capital grega é habitada há 7.000 anos. Os edifícios públicos de Atenas são todos em estilo neoclássico. A dívida do mundo moderno para com o povo grego é enorme. Foi ele quem definiu pela primeira vez as categorias de pensamento que continuam a ser as nossas. Os ensinamentos do cristianismo nos chegaram por intermédio do pensamento grego, que elaborou e sistematizou os seus fundamentos. A língua do cristianismo primitivo era o grego. O Estado moderno grego, tal como o conhecemos hoje, tem menos de 200 anos. A Grécia, depois de seu período clássico, passou séculos de sua história sob o domínio de outros povos como os macedônios, os romanos e os turco-otomanos. Somente no século XIX, a Grécia retomaria sua liberdade, passando a ser um Estado independente. Os primeiros Jogos Olímpicos que conhecemos são aqueles que Aquiles, em Ilíada, organiza por ocasião dos funerais de Patroclo. Outros jogos fúnebres apareciam nas lendas épicas. É por isso que alguns historiadores consideram que as competições atléticas na Grécia tinham como origem um costume funerário. Todavia, a Odisseia mostra Alcino, rei de Feácis, propor concursos desportivos aos súditos para distrair seu hóspede Ulisses. Nesse caso, os exercícios não tinham qualquer caráter funerário, nem mesmo religioso. Para os gregos, a vitória nos jogos, tal como na guerra, dependia essencialmente do fator divino. O homem dá o melhor de si, mas o destino e a vontade dos deuses é que decidiam o resultado. Na Grécia, o homem tinha consciência dos seus próprios méritos, mas sabia que em qualquer ação entrava em jogo uma parte de sorte que podia ser decisiva. É este elemento contingente que rebaixa sua soberba e que revela a soberana intervenção de um poder sobrenatural nas questões humanas.
Na competição atlética, pelo menos na época áurea, antes de se degradar pela intervenção de atletas profissionais, havia um reconhecimento implícito da vontade divina que lhe conferia nobreza e grandeza. O vencedor dos jogos surge então como favorito dos deuses e como um indivíduo dotado de excepcionais qualidades físicas. Daí o costume de consagrar uma oferenda após a vitória no santuário do deus que apadrinha a competição. Entre todos os jogos que despertavam a ambição dos atletas, havia alguns cuja fama ultrapassava largamente as fronteiras de um estado para se estender a todo o mundo helênico. 4 deles em particular atraíam as multidões: os Jogos de Olímpia, os Jogos Píticos, em Delfos, instituído em honra de Apolo, os Jogos Ístmicos e os Jogos Nemeus, verdadeiros jogos panhelênicos que envolvia toda a Magna Grécia. Os Jogos Olímpicos, em honra a Zeus de Olímpia, eram os mais célebres. Estes jogos eram celebrados de 4 em 4 anos, em pleno verão, julho e agosto, e na época clássica duravam 7 dias. Os Jogos Ístmicos e os Jogos Nemeus realizavam-se de 2 em 2 anos, em alternância com os de Olímpia e Píticos, ou seja, no 2º e no 4º ano de cada Olimpíada. A admiração suscitada pelas vitórias nos grandes jogos era particularmente viva quando o mesmo atleta ganhava a coroa no ciclo das 4 Olimpíadas sucessivas, recebendo o título de vencedor do ciclo. A fama desses campeões atravessava os séculos e podia, em circunstâncias favoráveis, fazer com que o atleta ascendesse ao nível dos deuses. No decurso das festas olímpicas, suspendiam-se as guerras entre as cidades-estado gregas, havendo tréguas sagradas que eram respeitadas mesmo em plena guerra. O primeiro dia dos Jogos era consagrado aos sacrifícios e à prestação do juramento olímpico por parte dos concorrentes. Os atletas tinham que ser gregos, de origem livre e sem qualquer condenação. Os jogos faziam parte do culto e só poderiam participar no culto quem fosse puro de qualquer mácula. Bárbaros, escravos e condenados eram excluídos. Como os atletas lutassem completamente nus, havia proibição das mulheres casadas de assistirem às provas. Caso transgredissem essa norma, a pena era serem jogadas de um desfiladeiro. Já as mulheres solteiras eram incentivadas a assistirem às competições para despertar-lhes a sexualidade. A prestação do juramento era particularmente solene. Sobre um porco sacrificado por essa ocasião, os atletas, seus pais e irmãos, unidos pela solidariedade de uma velha clã familiar, juravam respeitar as regras da competição. O desejo da glória, a ânsia de louvores, o orgulho nacional e a piedade sincera em relação ao Deus estimulavam o ardor dos concorrentes. Naquela ocasião, aos atletas costumavam juntar-se escritores, filósofos e artistas, desejosos de aproveitar esta grande afluência de gente para divulgarem suas obras por meio de leituras públicas e obterem encomendas. Heródoto lia aí as suas histórias com aplausos da multidão. Este fato atraía multidões para ver estes homens célebres. A animação, a confusão, a mistura de todos os dialetos gregos, as transações comerciais acompanhavam necessariamente o desenrolar das provas desportivas e das cerimônias sagradas. Juntos durante alguns dias, participando nos mesmos sacrifícios, vibrando com o mesmo entusiasmo, homens vindos de todos os pontos do mundo helênico aprendiam a conhecer-se melhor. Tinham consciência de uma solidariedade profunda que superava as divergências de interesses ou as rivalidades que separavam as respectivas cidades. Ao final das provas, na presença de uma multidão que os aclamava, os vencedores recebiam como prêmio tão somente uma simples coroa de zambujeiro, entraçada com a folhagem da árvore sagrada ou uma coroa de pinho ou de aipo silvestre. Para os gregos, não havia maior honra do que a coroa olímpica ganha perante a Grécia, reunida no santuário dos deuses.